Bom, vamos agora falar um pouquinho da classificação de uma PG, tá? Uma PG, gente, tá? Ela pode ser crescente, decrescente, constante ou alternante, tá certo? Vamos começar com a crescente. Para uma PG ser crescente, eu tenho que respeitar algumas características. Quais são elas? Primeiro, se o primeiro termo A1 for positivo e a razão for um número maior que 1, por exemplo, o A1 for 2 e o Q é um número maior que 1, por exemplo, 3, olha só, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. Está vendo que a PG ficou crescente? Os números foram aumentando, tá? Então, se ela é positivo, o A1 e o Q maior que 1, ela vai crescente. Agora, se o A1 for negativo, tá? E a razão for um número entre 0 e 1, exemplo, o A1 tendo menos 40, e a razão, número entre 0 e 1, por exemplo, meio, 0,5. Quando eu vou multiplicar menos 40 vezes meio, vai dar menos 20. Menos 20 vezes meio, vai dar menos 10. Está vendo que é negativo, mas os números estão aumentando, estão indo para a direita na reta numerada. Então é uma PG também crescente. Agora, olha a PG decrescente, é o contrário. Se o primeiro termo for positivo, a razão tem que ser um número entre 0 e 1. Exemplo. Vamos lá, gente. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho, tá, com a classificação de uma PG. Nós vamos classificar a PG em 4 situações. Primeiro, PG crescente, PG decrescente, PG alternante e PG constante. Vamos fazer análise de cada um dessas 4 classificações. Vamos começar aqui com a PG crescente. Tem 2 situações importantes para a PG ser crescente. Quando o primeiro termo é positivo ou quando o primeiro termo é negativo. Vamos começar com o primeiro termo sendo positivo. Se o primeiro termo for positivo e a razão for um número maior que 1, exemplo, primeiro termo valendo 2, que é um cara positivo, e a razão 3, que é maior que 1. Se eu multiplicar 2, que é o primeiro termo, vezes 3, que a razão vai dar 6, vezes 3 vai dar 18, está reparando aqui, ó, que essa PG é uma PG crescente? 6 é maior que 2, 18 é maior que 6, ok? Também pode ser assim, ó, se o primeiro termo for negativo, tá? Para ela ser crescente, a razão tem que ser um número entre 0 e 1. Exemplo, eu tenho aqui o primeiro termo negativo, um exemplo, menos 40. E a razão, um número compreendido entre 0 e 1. Entre 0 e 1, meio, por exemplo, uma fração própria, 0,5. Então, se eu multiplicar o menos 40 vezes meio, vai dar menos 20. O menos 20 vezes meio vai dar menos 10. Está vendo que esses números vão aumentando? É lógico que estão negativos, mas estão ficando com valores absolutos menores. Ou seja, está aumentando, está caminhando para a direita na reta numerada. Ok? Bom, vimos então crescente. Vamos ver decrescente agora, tá ok? Na decrescente, gente, o que a gente tem aqui? O contrário da crescente. Se o A1 for positivo, a razão não pode ser maior que 1, tem que ser entre 0 e 1. Ó, o A1 positivo e a razão entre 0 e 1. Exemplo aqui, olha. O A1 é positivo, por exemplo, 256. E a razão, número compreendido entre 0 e 1, por exemplo, 1/4, que é 0,25. Então, 256 vezes 1/4 é 256 dividido por 4, que vai dar 64. 64 vezes 1/4 é 64 dividido por 4, que vai dar 16. Repararam que aqui os números estão diminuindo? Então, é uma PG decrescente. A segunda possibilidade é se o A1 for negativo, tá? E a razão for um número maior que 1. Por exemplo, o A1 negativo, menos 2, e a razão um número maior que 1, por exemplo, 5. Então, ou seja, menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 vezes 5, menos 50. Está vendo que o número está aumentando negativamente? Então, ele está diminuindo em valor. Tá? Então, é uma PG também decrescente. Agora, vamos ver a PG constante. A PG constante, gente, é quando a razão vale 1. Porque todo mundo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, se a razão for 1, independente de quem for o primeiro termo, os outros termos consecutivos vão ser sempre iguais, porque 5 vezes 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, isso caracteriza uma PG constante. E o último, uma PG alternante.
Uma PG vai ser alternante, gente, se a razão for um número negativo. Tá? Independente de quem seja o primeiro termo, se seja positivo ou se seja negativo. O importante, se a razão for negativa, sempre vai dar uma PG alternante. Por exemplo, dei um exemplo aqui. O A1 valendo 2 e a razão negativa, olha, menos 3. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 3, menos com menos dá mais, então dá mais 18. Mais 18 vezes menos 3 vai dar menos 54. Está vendo que ela está alternando? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, essas quatro, gente, essas quatro classificações que a gente tem aí de PG, tá? Uma PG crescente, uma PG decrescente, uma PG constante, uma PG alternante. Se vocês tiverem um pouquinho de dúvida, vocês deem um pause aí, vão parando e analisando e tentem fazer conjecturas aí a respeito disso e também peguem seu livro, tá? E dê uma olhada nisso no seu livro, vai ser muito útil.